O Via Justiça de hoje fala sobre o papel da Justiça Estadual na gestão carcerária. Participando do programa, o juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, Guilherme de Azeredo Passos, e o vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB de Minas Gerais, Anderson Marques. Doutor Guilherme, vamos falar sobre esse papel do Estado na gestão carcerária. Sim, eu acho que todos são corresponsáveis, né? A sociedade de cobrar uma participação, o cumprimento do que determina a lei, o juiz de visitar a sua unidade prisional. Eu acho que é uma das atribuições mais importantes do juiz da Vara de Execuções Penais, e eu acho que até dos juízes criminais, de conhecer a realidade das suas unidades prisionais. Com essa inspeção mensal que você consegue perceber a falta de cumprimento do que deveria ser efetivado a eles, verificar às vezes a desnecessidade de uma prisão cautelar, ou às vezes o estágio vencido de um preso. Eu visito muitas unidades de Belo Horizonte, então assim, não é raro às vezes que eu vejo preso meu com tempo vencido. Então a gente chega, então assim, com essa inspeção mensal, com essa periodicidade, você consegue evitar que pessoas fiquem desnecessariamente presas. Doutor Anderson, o doutor Guilherme falou, principalmente esse ponto, né, dos presos com prazo vencido. Não estariam os operadores de direito também responsáveis por essa situação que se vê no sistema carcerário, sim, deixando que esse preso fique por mais tempo? Sim, com certeza. E isso aí nós temos que seguir. Igual eu fico brincando, nós temos que ter um alerta. Quando chega um e-mail com vírus no seu computador, ele não fica piscando, gritando, deveria te falar assim, um mês antes, em cada preso. O juiz da Vara de Execuções Penais abrir o seu computador, tá lá, olha, o preso, detento tal, cidadão tal, vai estar com o seu prazo vencido daqui a um mês. Eu acho que nós temos que fazer isso. Eu acho que nós estamos num país moderno, informatizado. E isso nós temos que fazer com que essa informatização ela chegue também ao Poder Judiciário, e também a OAB ela vai contribuindo com isso através dos mutirões carcerários. São advogados que vão sem receber nada, vão trabalhar para poder fazer com que a população carcerária que tenha o direito de sair de progressão de regime ou até de livramento condicional, que ela possa ter seus direitos validados. Doutor Guilherme, a Lei de Execução Penal, no seu artigo 88, né, ela estabelece que o cumprimento da pena se dê em cela individual com área mínima de 6 metros quadrados. A LEP é letra morta? Não, letra morta ela não é, porque ela é vigente ainda. Agora, nesse aspecto de metragem, infelizmente, ela não é cumprida em razão de um déficit carcerário que é notório no país, né? Tenta-se, com a criação de vagas e medidas paliativas, né, uma correção, mas infelizmente você não tem hoje, tirando, salvo engano, a Nelson Hungria, onde já a cela é individual, né? Acho que só lá. Né? Nós temos lá, não tem nem cela de Estado Maior em Minas Gerais. Então, quando é utilizado lá, é utilizado o pavilhão, salvo engano, o pavilhão H da Nelson Hungria. Eu acho que nós não temos em nenhum lugar, né, o cumprimento dessa metragem. Doutor Anderson, a superlotação pode ser considerada, o senhor consideraria a superlotação como uma sobrepena, ou seja, a convivência no presídio ela vai trazer uma aflição maior do que a própria sanção imposta? Sim, tem casos até que eu já me deparei com pessoas que se amarram às grades para poder dormir, porque não tem espaço, não tem como você sentar na cela. De tanta pessoa, tanta população que tem. E tem presídios ainda que as salas de aula são utilizadas como celas. Retiram as cadeiras, o quadro negro e coloca as pessoas lá para cumprir a pena, tirando deles o direito de estudo. Então a superlotação, se tivéssemos maior quantidade de presídio, maior quantidade de vagas, essas pessoas elas teriam ali a sua reflexão maximizada. Elas poderiam ter a sua dignidade com relação ao trabalho, com relação ao estudo, entendeu? Porque hoje nós vemos que o sistema carcerário, o pessoal fala a faculdade do crime. Eu já brinco, é um pós-doutorado do crime. Não existe faculdade, não. Ali já aumentou o nível. Então nós temos que dar dignidade. E começa a dignidade com relação a pessoas que têm doença de pele,
que se passam, que encostam, porque não tem como, não tem espaço, e aí transmitem essas doenças de pele. O senhor acha, doutor Guilherme, que a superlotação é uma forma de tortura, como já disse um especialista da ONU? Eu ia passar essa pergunta inicialmente, quando eu recebi, eu pensei em falar, basta uma visita a uma unidade prisional que nós vamos perceber isso muito claramente. Né? Mas eu não vou me furtar respondendo, não. Eu acho que é uma tortura, sim. A partir do momento que você pega uma pessoa e coloca ela numa cela com 20 e tantas outras, num espaço que mal cabem 8, né, que elas não conseguem deitar, não conseguem dormir adequadamente, não tem ventilação, não tem iluminação, não tem absolutamente nada, eu acho que é uma forma de tortura, sim. Doutor Anderson, a OAB defende que o Estado deve ser punido por mortes em presídios. Gostaria que o senhor explicasse isso. Bom, a questão da OAB defender isso é uma questão muito, vamos dizer assim, nós temos que bater em cima disso, sim. Por quê? Se aquela pessoa está privada de sua liberdade, ela está privada por culpa do Estado. O Estado tomou a rédea e falou assim, olha, você vai ficar preso porque eu, Estado, estou ordenando, uma vez que você infringiu alguma norma criminal. A partir do momento que o Estado ele toma conta daquela pessoa, ele fica responsável. Nós brincamos assim, se uma babá, se uma escolinha está tomando conta do seu filho, se acontece alguma coisa com o seu filho, na responsabilidade da escola, a escola ela é penalizada. Por que o Estado? Por que com o Estado vai ser diferente? Então o Estado, a partir do momento que ele começar a sofrer sanções com relação a isso, ele vai tentar fazer uma polícia com relação a isso, se policiar, e vai tentar evitar com que esses fatos, homicídios, torturas, agressões, falta de alimentação muitas vezes podres, a partir do momento que isso começar a ir para a conta do Estado, o Estado começa a ter uma política, vamos dizer assim, preventiva. O Estado tem a responsabilidade objetiva, né? Então ele é responsável por qualquer ato ilícito de seus agentes que gere um dano. Aí fica aquela pergunta, esse tratamento desrespeitoso, de descumprimento reiterado do que determina a lei para a custódia, ele configuraria um ato ilícito? Se sim, o Estado é responsável. E se gerou um dano, de indenizar. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.